Olá, companheiros, olá, companheiras do canal Sem Censura. Estamos aqui mais uma vez para abordar alguns temas importantes e dizer que lamento muito o, o final dessa paralisação dos caminhoneiros, porque o que ficou evidente com essa manifestação é que o povo brasileiro continua um povo desunido, porque deixamos passar uma oportunidade de derrubar esse governo golpista. Se a população tivesse unida, com certeza o destino final seria diferente. E infelizmente o que nós estamos presenciando são filas enormes de pessoas que estão indo abastecer para pagar 5, 6 reais no preço da gasolina, no valor da gasolina. Ou seja, um absurdo. Pedro Parente, o que ele fez foi aumentar ainda mais o imposto, mostrando que eles são realmente autoritários, que eles são um bando de entreguistas, né? Que não querem atender o interesse do povo brasileiro, mas sim aquilo que é voltado somente para o mercado financeiro. Mas infelizmente dói muito dizer isso, mas o que mais me irritou, o que mais me deixou chateado e até mesmo angustiado foi a falta de união do povo brasileiro. Foi a incapacidade de apoiar uma greve, uma paralisação legítima e que poderia sim render bons frutos para a nossa sociedade. Então vamos continuar pagando 5,50, 6 reais no litro de gasolina, né? Enquanto isso, os acionistas norte-americanos continuam lucrando com o dinheiro do povo brasileiro. É muito lamentável isso. Como eu já falei em vídeos anteriores, a política adotada por esse governo golpista é equiparar o valor do petróleo, da gasolina, ao cenário internacional. Então, a crise na Venezuela, os embates entre os Estados Unidos e o Irã, que é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Então, esses conflitos acabam fazendo com que o preço do petróleo aumente. E isso acaba, segundo essa política adotada por esse governo golpista, acaba repercutindo para a sociedade brasileira. É lamentável, muito triste saber disso, porque tivemos sim uma oportunidade ímpar de mudar essa situação. E o povo brasileiro demonstrou mais uma vez, infelizmente, que é apático, que é acrítico e que infelizmente prefere pagar 6 reais no litro de gasolina do que passar por um período mais de sacrifício, né, para que pudéssemos ter um resultado mais positivo, né. Agora, o tema principal do nosso vídeo, do vídeo de hoje aqui no Sem Censura, é a manobra do STF, liderado por Carmen Lúcia, no sentido de mudar a nossa forma de governo. O Brasil, ele hoje adota o presidencialismo, né? O povo vai às urnas e escolhe os seus representantes. Isso ficou determinado pela Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. E o que a Carmen Lúcia quer fazer? Ela quer fazer com que o Supremo tenha prerrogativas constitucionais para mudar a forma de governo. Deixar de ser presidencialista para ser parlamentarista. Talvez os companheiros não consigam perceber o que está por trás disso, então o Sem Censura vai explicar. A ideia da Carmen Lúcia consiste simplesmente em impedir que um político de esquerda assuma o controle do país novamente, né? Por quê? Porque eles sabem que PSDB
eles sabem que PMDB, o DEM, esses partidos de direita, ou até mesmo partidos de extrema direita, eles sabem que através do voto popular, eles jamais chegarão ao poder, né? Então a ideia, aí ressaltando o que Romero Jucá disse, o golpe tem que ser um golpe com o Supremo e tudo. E o Supremo está cumprindo a parte dele, né? Para deixar bem claro, vamos olhar na história como foi esse parlamentarismo, como é essa forma de governo. Nós tivemos em 1961 um impasse muito grande, que foi o seguinte: Jânio Quadros, ele assumiu após o mandato de Juscelino Kubitschek, ele assumiu o poder e ficou apenas 7 meses no governo. Ele escreveu uma carta de renúncia falando que existiam forças ocultas que o impediam de governar, né? Não vamos entrar em detalhes, mas o que devemos ressaltar é que o governo dele durou apenas 7 meses. Naquela época, votava-se para presidente, depois votava-se para vice-presidente, né? Ao contrário do que acontece hoje. Se hoje fosse da forma que era na década de 60, não teríamos herdado esse vampiro, esse golpista, esse corrupto que nós temos hoje. Então, naquela época, votava-se para presidente e depois votava-se para vice. E o Jânio Quadros, ele renunciou exatamente no momento em que o João Goulart, ele estava na China, na viagem para estender as relações econômicas do Brasil para com os chineses. A China já era comunista e vivíamos o auge da Guerra Fria, né? De um lado capitalistas e do outro lado comunistas. E no retorno de João Goulart ao Brasil, os militares não queriam deixar que João Goulart tomasse posse. Então criou-se um impasse muito grande, né? A Constituição determinava que o poder deveria ser concedido ao João Goulart. Os militares e setores empresariais aliados à grande burguesia, aliados à Igreja Católica, à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não aceitavam a posse de João Goulart. Então, diante da campanha iniciada pelo Leonel Brizola, né, o eterno Leonel Brizola, quanta falta faz Leonel Brizola nesse momento, Leonel Brizola ele iniciou uma campanha chamada Campanha pela Legalidade e percorreu o Brasil inteiro defendendo o João Goulart, a posse do João Goulart, né? E o que o parlamento fez foi simplesmente adotar o parlamentarismo, né? O que significa isso? O João Goulart assumiu o poder, mas quem governava efetivamente era o primeiro-ministro, né? Aí nós tivemos como primeiro-ministros, tivemos o Tancredo Neves, também tivemos Brochado da Rocha e também nós tivemos Hermes Lima. Foram os primeiros ministros que estiveram à frente do governo. E isso não deu certo, nós tivemos um plebiscito logo em 1963 e com 80% dos votos voltou-se com o regime presidencialista e o João Goulart voltou a ter plenos poderes. E João Goulart iniciou uma política de reformas sociais, reformas políticas, educacionais, reforma agrária, que era uma intenção dele de promover, e automaticamente tivemos em 1964 o lamentável golpe militar que durou 20 anos. O pretexto para orquestrar o golpe militar foi de que eles iriam fazer a limpeza, entre aspas, para depois voltar com o poder para as mãos do povo. Resultado, essa limpeza que eles afirmavam que iria acontecer durou 21 anos, né? Somente em 1985 é que o poder voltou a ser voltou para as mãos do povo, digamos assim, né? Inicialmente, em 85, um voto indireto para presidente, onde Tancredo Neves acabou assumindo, e o povo realmente só voltou às urnas para escolher seus representantes em 1989 para eleger o Fernando Collor de Mello diante de uma campanha midiática muito forte, principalmente da Rede Globo, para eleger o Collor contra o presidente Lula. Pois bem,
E a Constituição de 88, ela determinava que em 1993 tivéssemos um plebiscito para escolher a forma de governo. E no plebiscito quem escolhe é o povo, né? E colocou-se naquele momento três regimes políticos, né, poderiam ser adotados: o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia, né? E o povo foi às urnas e o resultado foi que 37,1 milhões de pessoas escolheram o presidencialismo, enquanto 16,5 milhões de pessoas apoiaram o parlamentarismo. E também com relação à ideia de voltar com a monarquia, interessante que tiveram sim adeptos ao regime monárquico sob o argumento de que é, na monarquia existia uma certa estabilidade. Então o impasse foi entre república e monarquia. Poderia se adotar também a monarquia constitucional, né? Mas o que prevaleceu foi a questão da república presidencialista, né? E naquela ocasião os monarquistas eles tiveram o apoio de 6,8 milhões de brasileiros, né? Enfim, de uma maneira bem resumida, o que ficou determinado diante da opinião pública foi que deveria se estabelecer o presidencialismo e a forma de governo republicano. E hoje a Carmen Lúcia ela quer colocar em pauta, já marcou a data inclusive para o dia 20 de junho, o relator vai ser Alexandre de Moraes, a questão de que o Supremo tenha as prerrogativas necessárias e constitucionais para adotar o parlamentarismo. Ou seja, o povo vai escolher o presidente, mas o presidente não vai governar. O poder vai ser exercido por um primeiro-ministro. Por quê? Qual a intenção? Porque eles sabem que pelo voto popular eles não chegarão ao poder. Então a ideia é estabelecer o parlamentarismo para que um membro do PSDB, do PMDB, do DEM possa exercer o poder no país, né? A ideia é fazer com que uma determinada categoria exerça o poder. Porque eles sabem, porque pela via do povo, pela via do voto direto, eles não conseguirão chegar ao poder de maneira alguma. Então é uma manobra para dar continuidade ao golpe que foi iniciado em 2016 com o golpeamento da presidente honesta, eleita democraticamente Dilma Rousseff. Então essa manobra ela está sendo planejada, está sendo orquestrada pela Carmen Lúcia. Cabe a gente ficar atento, divulgar, mostrar que é uma manobra política, porque eles sabem que não chegarão ao poder pela via do voto democrático. Não é o povo quem vai escolher o primeiro-ministro. O povo vai votar para presidente, mas o presidente ele vai ficar refém do parlamento. E, sinceramente, com o parlamento que nós temos hoje, né, corremos o risco de ter Romero Jucá como primeiro-ministro, o verme da Anastasia, né, talvez aí, quem sabe, Agripino Maia, né, enfim, políticos que têm uma carreira manchada em casos de corrupção, desvio de dinheiro público. E não é isso, não é essa a solução para o país, não é o parlamentarismo, né? O PMDB, que é o partido que tem mais deputados no Congresso Nacional, tem mais senadores, com certeza eles vão apoiar essa medida, porque é um mecanismo que vai permitir com que eles voltem a governar este país. Então nós temos que ficar atento, divulgar o que está acontecendo no Brasil, essa manobra criminosa dessa presidente que infelizmente ela está sujando a história do STF, né, e está corroborando com o golpe perpetrado em 2016. Tantas questões importantes que ela deveria colocar em pauta e não colocou até hoje, né, como a questão da prisão em segunda instância, não é porque vai
beneficiar ou não o presidente Lula, mas sim porque milhares de pessoas estão nessa condição, né? Foram julgados e condenados por um juiz de primeira instância, que na maioria, com certeza não se ateve aos autos, e ferindo, sobretudo, e sei que é o mais agravante, ferindo a Constituição, que impede que a pessoa seja condenada antes que esgote todos os recursos, né? A Constituição está sendo rasgada por esse Supremo covarde, né? Então, outra questão que deveria ser colocada em pauta e não é colocada, a questão do golpe que foi dado à presidente Dilma. Existem já elementos que comprovam que a Dilma sofreu um golpe e que esse golpe ele foi arquitetado por Eduardo Cunha, por Aécio Neves, e que parlamentares receberam dinheiro para votar a favor do impeachment, do golpeachment, melhor dizendo. E existem elementos já convincentes para anular esse golpe. Então o Supremo ele tem a chance de corrigir esse erro histórico e voltar com o poder para as mãos de uma presidente eleita pelo povo. Porque ao fazer isso eles rasgaram a Constituição e principalmente desrespeitaram a vontade de mais de 53 milhões de pessoas, né? As provas são irrefutáveis, né, de que foi um golpe orquestrado, né, planejado, e deputados foram comprados, mas eles insistem em fechar os olhos para isso, né? Mostrando que eles são pequenos, mostrando principalmente que eles são covardes. Então vamos ficar atentos a essa manobra do Judiciário, a essa manobra do Supremo Tribunal Federal, que de Supremo já não tem mais nada, porque ali nós temos juízes, ministros que agem politicamente. Gilmar Mendes acabou hoje de mandar soltar Paulo Preto, que é um dos membros do partido PSDB e que, sobretudo, está a serviço dessa elite, e já tem provas e mais provas de que ele era o operador que estava por trás de todo o esquema de corrupção do PSDB. Em só ameaçar em abrir a boca, ele já foi solto, né, pelo Gilmar Mendes. Enquanto isso, o presidente Lula continua preso por um triplex que não é dele. Então, esse Supremo que deveria estabelecer a justiça, na verdade, está a serviço de determinados grupos da sociedade, né? E para encerrar com relação ao presidente Lula, nós temos as notícias boas, notícias satisfatórias. Ele recebeu a visitas importantes hoje. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela teve a oportunidade de conversar com o presidente Lula e saiu animada, falando do quanto que o presidente Lula continua forte, continua firme. Também o ator norte-americano Danny Glover, que fez uma visita, também saiu falando em vitória, por diante da força que o presidente Lula demonstra. Então é isso, né? Ficarmos atentos a essa manobra do judiciário, porque o objetivo sempre foi evitar que o presidente Lula, que o PT ou qualquer outro partido de esquerda volte a governar este país. Então essa manobra da Carmen Lúcia consiste exatamente em evitar que o presidente Lula volte a governar ou outro partido que não se enquadra nos padrões estabelecidos pelos golpistas. Fiquemos atentos, vamos divulgar essas informações, porque é importante que o povo se mobilize e diga não a essa manobra mesquinha, suja da ministra Carmen Lúcia. Saudações a todos, fiquemos sempre em alerta e um abraço a todos os companheiros e a todas as companheiras.